as notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal de estudos, Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui com o nosso ilustríssimo professor Fábio Sabino. Ele estará no excelente podcast, lá, dando lá a sua entrevista para o Cauê Santos. E tem um trecho, esse vídeo está no canal do professor Fábio Sabino. Tem um trecho específico em que ele vai começar a falar das origens de algumas crenças que estão presentes no judaísmo e no cristianismo. O vídeo em si, a conclusão temática, é acerca da Trindade. Então, você já sabe, eu vou comentando daqui, vocês vão comentando daí. Olha, se inscreva no canal do professor Fábio Sabino, obviamente. Se inscreva também lá no canal do podcast do Cauê Santos, tá bom? Lá no Cauê Santos Podcast, também no Cortes do Cauê Santos Oficial. Então, vai lá, se inscreva lá também, tá bom? Então, eu vou trazer uma pequena aula para vocês, uma pequena apresentação de alguns temas que nós já trabalhamos aqui no VOB, no Verdades Ocultas da Bíblia. Tem muita gente nova no canal que não conhece ainda os nossos vídeos, os nossos trabalhos aqui. São mais de 1000 vídeos produzidos aqui no VOB. E também aqueles que são mais antigos, talvez tenham perdido um ou outro conteúdo que vai encaixar em alguma dúvida que você possa ter agora e ela será sanada. Então você sabe, eu vou comentando daqui, vocês vão comentando daí. Vamos lá então, professor Fábio Sabino, e aí eu vou trazendo aqui para vocês também o conteúdo à medida que a aula do nosso professor vai evoluindo. Vamos lá então, play! Então, daquilo que eles consolidaram pós-cativeiro babilônico, que aí tem um problema grave, porque quando desenvolveu o monoteísmo, que Deus é o absoluto único, o que surgiu no Novo Testamento? Você surge agora Deus como soberano, só que ele agora, você tem que tirar aquele autor do mal, que antigamente o conceito mono era aquele autor do bem e do mal. Isaías 45:7. Quando o povo sai do cativeiro babilônico, por intermédio de Ciro, que era um persa, que adentra ao Império Aquemênida, e dentro do Império Aquemênida ele faz uso do Avesta, de Zoroastrismo, Zoroastro, Zarastrustas, e justamente onde existe o dualismo. Existe um Deus soberano do bem, e existe também a questão do mal, onde surge a ideia de Satanás. E o Novo Testamento é criado nessa perspectiva. Por quê? Porque você tem os judeus helenizados agora, dentro da cultura grega, que saem do Império Babilônico, que retornam para Jerusalém para a reconstrução da sua cidade natal, por influência de um persa, a Babilônia, que era uma grande potência na época babilônia. E você tem judeus agora com a cultura babilônica, você tem judeus com a cultura persa, você tem judeus com a cultura grega, aí você tem os judeus helenizados, e começa a composição de vários materiais escritos dessa visão helenística, helenizada, da cultura grega. Daí eles começam a fazer adaptações em cima de outros contos, como o Zoroastrismo, que é o Zoroastrismo que vai trabalhar com o Salvador, o Zoroastrismo vai trabalhar com o governante, com o Messias, o Zoroastrismo vai trabalhar com o inferno e com o céu, que é a questão do Deus, o Deus onisciente, onipotente, onisciente absoluto. Isso não é uma criação do povo hebreu, uma revelação, não, é uma adaptação do Zoroastrismo. Então toda essa funcionalidade, essa adaptação, você encontra isso tudo agora no Novo Testamento. Perfeito, perfeito, perfeito. Olha, quem conhece o nosso trabalho aqui no VOB, sabe que Zoroastrismo foi um dos temas que nós mais trabalhamos aqui. Você pode vir pelo PC, digitar na lupa do canal aqui, Zoroastrismo. Você consegue pelo PC. E olha só, nós temos uma playlist com 30 vídeos sobre o tema, só na playlist, fora os vídeos que estão distantes, fora da nossa playlist, dizer por assim, que não estão inclusos na playlist, melhor dizendo. Então nós temos aqui a Virgem de Zoroastro, olha aqui, cristianismo copiou o zoroastrismo, Zoroastro, como surgiu o pai do judaísmo, calma, tem muito mais aqui, Moisés copiou o Zoroastro, purgatório, céu, inferno, tudo veio de Zoroastro. Olha aqui,
Escritos de Zoroastro na Bíblia, a influência do zoroastrismo no judaísmo, parte 3, ou seja, tem a parte 1 e 2. A origem dos arcanjos, os 7 arcanjos de Deus, zoroastrismo. Foi uma live, uma aula. Olha aí, ó. O cristianismo é uma cópia do zoroastrismo, estou tirando dúvidas. Os 10 mandamentos revelados a Zoroastro, antes de Moisés. Meu amigo. O juízo final no Zoroastro, é de Zoroastro. Olha aqui, ó. Zoroastro, Irã, Índia, Israel, o fogo que deu origem ao cristianismo. Olha aí, ó. Meu amigo. O Espírito Santo é uma invenção de Zoroastro, Spenta Mainyu. Olha aí, ó. A religião de Jesus, Zoroastro e Buda. Esse livro aqui é muito bom. Nós entendemos a síntese das crenças proto-indo-arianas. Aqui eu faço um react, dando uma aula, tá bom? Fazendo react do professor historiador Henrique Caldeira. O judaísmo veio do zoroastrismo, a influência, parte 2. Essa é a parte 1. Olha aí, ó. São muitos vídeos, são muitos vídeos. Olha aqui, se eu for colocar aqui, se eu continuar descendo, são muitos vídeos. Olha aqui, a influência do zoroastrismo no judaísmo. Isaías é um profeta de Zoroastro, parte 1. Você vê que são vídeos bem ranqueados. Olha aí, o Zoroastro mais famoso que Jesus, fontes antigas. Essa é a parte 2. São muitos vídeos, são muitos vídeos. O Avesta é mais importante que o Antigo Testamento. A antiguidade do Avesta, que eu falo da composição dos gatas, a datação dos gatas, de acordo com os especialistas, né, da língua pálave, do Avesta Médio também. Judaísmo e cristianismo. Zoroastro foi tentado por Satanás antes de Jesus, é que eu falo da tentação do Zoroastro. Gente, para vocês verem que não é garganta. São muitos vídeos que eu trabalhei aqui. Jesus conhecia Zoroastro, a verdade sobre a ressurreição, que a ressurreição vem da onde? Do zoroastrismo. Olha só, são muitos vídeos, são muitos vídeos. Tem um vídeo até, não são muitos, eu vou passando aqui, arqueologia de Ahura Mazda. Olha só quantos vídeos são. Ó, tem um reagindo ali também, o Jonathan Matiz, falando sobre esse tema. São muitos vídeos. Tem um vídeo que eu faço uma aula, olha aqui, ó. Esse vídeo aqui, que é uma conversa do professor Oswaldo Luiz Ribeiro com o professor Fábio Sabino. Tem 9.000 visualizações esse vídeo, 9.400 visualizações. E aí eu faço, né, um react aula, não é um react, não. Eu pego partes dessa conversa e eu vou explicando, né, a questão da ressurreição. É um vídeo fantástico, né? Uma obra-prima que nós temos aí, que é uma conversa, um diálogo entre o professor Oswaldo Luiz Ribeiro e o professor Fábio Sabino, tá bom? Então é muito bom mesmo. Aqui eu leio um texto zoroastriano, falando que Mitra é o verbo de Deus. Olha quantos vídeos são. Já passei mais de 30 aqui, não. Ou seja, tem mais vídeos aqui do que na nossa playlist. Acho que agora acabou, né? Agora são outros temas, mas você vê que veio até aqui, ó, são mais de 30 vídeos em que eu falo sobre zoroastrismo. Tá aqui, ó. Mais um vídeo aqui, ó. Aqui foi uma live de 3 horas, 4.600 visualizações sobre a volta de Jesus e a ressurreição, que são conceitos também oriundos do zoroastrismo, né? São conceitos oriundos aí, né, da vinda de Saoshyant, o filho espiritual de Zaratustra no final dos tempos e por aí vai. Então, são muitos materiais, são muitos conteúdos. A maioria dessas aulas aqui tem PDFs. Então, para quem está chegando agora no canal, né, os novos inscritos chegaram em torno aí de 1.000 pessoas, 984 pessoas que chegaram aí na última 1 semana e meia. Tivemos quase 1.000 inscritos aqui no canal, por conta das aulas aí que eu dei sobre Apocalipse. Então, chegaram quase 1.000 pessoas na última 1 semana e meia. E para você que está chegando agora, então, esse tema aí, a gente tem uma vasta publicação no Verdades Ocultas da Bíblia. Vamos continuar ouvindo o professor Fábio Sabino.
Você encontra Jesus se colocando como Messias, como um governante, como um profeta, como senador, como sacerdote, com várias coisas. Mas isso é uma construção real? Não. Isso é uma construção adaptada. Por quê? Porque você tem, desde o Império Persa, quando sai da Babilônia, quando o povo está em Qumran, em 150 a.C. já surge o primeiro Messias, com todas as prerrogativas do Jesus da Bíblia. Você já tinha um personagem. Achados arqueológicos já comprovavam isso. Essa ideia que veio do zoroastrismo foi incorporado Que em vários... personagem que era esse? Oi? Que personagem que era esse? Era um grupo de pessoas que elegeram chamam de Menahem, ele, que foi contemporâneo de Herodes o Grande, antes de Jesus existir. E ele tinha várias características Sim. ali que Jesus Ele dizia conhece, que Jesus tem hoje. Justamente, todas as características que você tem do Jesus da Bíblia, teve vários outros personagens, como o zoroastrismo, eu estou te falando. O zoroastrismo já trazia essa concepção de um Salvador, de tantas outras coisas. Aí vem para o povo de Qumran, desenvolve também essa construção messiânica, que aí dá O que você tá falando personagem. parece que é meio um copia e cola ali. É, tudo é adaptável. A criação da religião israelita é a adaptação dos cananeus dos ugaríticos. Você vai retrocedendo até a primeira civilização, que são os sumérios. Só que só vai adaptando. Tira os deuses, coloca um deus soberano com outros, depois tira... Não, agora deixa um só soberano. Perfeito, perfeito. Inclusive, nós vamos, trabalhar Menahem. Eu já trabalhei ele aqui no Verdades Ocultas da Bíblia. Aliás, eu tenho também muitos vídeos aqui no VOB sobre os essênios, né? O que nos gerou até o canal Casa dos Essênios. Se você digitar essênios aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, na lupa aqui pelo PC, se você digitar essênios, também você terá uma vasta... Só na playlist são 22 vídeos, né? Na playlist. Então, você tem aqui muito conteúdo. Os essênios e sua influência sobre o cristianismo, 6.700 visualizações esse vídeo tem. O Messias dos Essênios e de Isaías, olha aí, ó. Isso aqui foi uma série sobre o João que eu estava fazendo. A Biblioteca dos Essênios, os escritos de Qumran, mais de 2.000 visualizações. O apóstolo Paulo Gnóstico e a Ceia dos Essênios, olhando o estudo de um PhD. O Jesus dos Essênios, missão e vida do Messias nos pergaminhos do Mar Morto. Aí também, ó, para vocês. O calendário secreto dos essênios. Os apóstolos eram essênios. Aqui eu estou lendo o pergaminho 1 QS e comparando, com alguns trechos do Novo Testamento, que é muito bom. A questão de 12 homens, exatamente. A condenação dos essênios, a Bíblia copiou os essênios, a Santa Ceia dos essênios. Antes da Santa Ceia de Jesus, os essênios eram os anjos dos evangelhos. Isso aqui é muito interessante. Eu explicando essa questão da cura, da intervenção social essênica. Os essênios, a usurpação messiânica do Novo Testamento. Esse vídeo também é excelente. 1.600 visualizações. Regra dos essênios em Atos dos Apóstolos. Isso aqui é uma aula fantástica, em que eu mostro que aquilo que os apóstolos fazem em Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47, já existia nos manuscritos do Mar Morto. Então, mais dois paralelos aí. Jesus e os essênios, olha aqui, ó, segredos que realizavam milagres, episódio 1, 1.700 visualizações. Isso aqui eu começar a entender essa questão da cura dos essênios. Olha aí, a vida amorosa dos essênios. Então, sobre os essênios, são muitos. Isso aqui é uma live recente que eu fiz sobre o pergaminho do templo, falando algumas questões lá em relação ao conteúdo do Francis lá na Multiversal Flaviana. Eu abro alguns livros também. Então, a origem, essênios, a origem, ou seja, anjos e demônios entre os essênios. O episódio 2, falando da história da medicina espiritual que havia nos essênios também. As origens do cristianismo, muita coisa. E além disso, nós temos o canal também, quem está chegando agora aí, canal Casa dos Essênios. Então também tem o canal Casa dos Essênios. Esse canal aqui é um canal novo, recente. Aproveita, tem apenas 11 vídeos ainda. Então tá bem tranquilo, estamos trabalhando as questões bem tranquilamente. Então, o primeiro vídeo eu vou falar dos essênios, história, cultura e práticas religiosas. Aqui eu falo sobre lá a questão do complexo de cura, a morada dos essênios.
Arqueologia e História, Pergaminho do Filho de Deus, O Príncipe das Trevas dos Manuscritos do Mar Morto, então a questão dos essênios e os anjos, e o anjo das trevas, que é Satanás, a ressurreição dos mortos nos manuscritos do Mar Morto. Então aqui, ó, depois eu trago de novo um resumo sobre o vídeo 1 e 2 aqui, 10 minutos explicando alguns aspectos importantes. Então, essênios, vida e mistério. E aí eu trago também o último vídeo, um dos últimos vídeos, né, o trabalho do Messias de cura, ou seja, como é que o Messias ia trabalhar, paralelos também com o Novo Testamento. Curiosamente, a maneira como os manuscritos do Mar Morto de cura falam como deve ser o trabalho messiânico, Jesus faz igual, esses manuscritos, o trabalho dele. Depois eu venho aqui, ó, paraíso e inferno dos essênios, a vida eterna e a condenação dos essênios, tá bom? O banquete do Messias, essênio, a origem da ceia, Santa Ceia dos essênios. Aqui é um outro estudo, tá bom? Aqui, ó, entre agora para a nova aliança dos essênios, a nova aliança dos essênios antes de Jesus, então eu vou lá no pergaminho, pego o termo nova aliança, então não é exclusividade do Novo Testamento, e aqui também o caminho da verdade e da vida dos essênios, os do caminho, em que eu vou lá, pego os textos que falam que eles são o caminho e eu comparo com textos do Novo Testamento, quando os cristãos, assim diz o livro de Atos dos Apóstolos, foram chamados daqueles que pertencem ao caminho, ou do caminho, ou o caminho, que era algo que já estava ali para com os essênios. Então, tudo que o professor Fábio Sabino está falando é verdade. O professor Fábio Sabino está falando a verdade. É um ótimo professor que é perseguido por muitas pessoas, é injustiçado por muitas pessoas, é difamado por muitos cristãos. Fábio Sabino, ele é um pioneiro, né? Eu posso falar com humildade, né? Toda a minha vontade de abrir canais aqui no YouTube, né? O professor Carlos Alexandre Costa, Verdades Ocultas da Bíblia, Casa dos Essênios, O Zoroastro, que é um outro canal aqui também que nós temos, que eu vou até melhorar aquele canal, ele precisa de um refino técnico melhor, eu admiti isso até recentemente em uma live, tenho que melhorar aquele canal. Então, tudo isso, lá atrás, eu me vi motivado a falar sobre essas coisas por causa do professor Fábio Sabino. Então, ele tem, né, a sua personalidade, sua peculiaridade, a sua maneira, o seu jeito, mas que eu respeito e muito, né, porque ele veio lá de 2010, 2011, ele foi o pioneiro, né, da crítica, da exegese, a crítica textual, falando publicamente, abertamente, abrindo os textos, demonstrando coisas que muitos já sabiam, mas não tinham coragem de falar. Mas o professor Fábio Sabino, ele teve a coragem, ele aguentou as pancadas. Gente, às vezes o professor Fábio Sabino se estoura, mas vocês têm noção da pressão psicológica que ele vem sofrendo há anos. A pressão psicológica, as perseguições, os boicotes, que há anos, em várias, não só na plataforma, que as pessoas atacam ele pessoalmente. Ele já foi hackeado. As pessoas hackeavam, tentavam derrubar a página dele, o site dele, difamá-lo. Meu amigo, ameaça de processo. Então você imagina a pressão psicológica que o professor Fábio Sabino foi submetido ao longo dos anos. E hoje, né, ele colhe os frutos aí desse árduo trabalho, desse árduo caminho que ele percorreu, indo em vários podcasts. O professor Fábio Sabino está em vários podcasts. O professor Fábio Sabino tem vários livros já publicados. Hoje, atualmente, ele é reconhecido, coisa que a ala, né, evangélica ali fazia de tudo para descredibilizá-lo, desrecomendando ele até, tá bom? Mas eu ainda vou ver, tenho certeza, veremos o professor Fábio Sabino no podcast Inteligência Limitada, no Flow Podcast, no Podpah, ou seja, nos maiores podcasts do Brasil. Eu acredito muito que veremos lá ainda o professor Fábio Sabino, apesar de provavelmente já ter gente que deve ter desrecomendado, mas ele vai chegar lá.
o canal dele vai crescer cada vez mais, o trabalho dele vai crescer cada vez mais, e o professor Fábio Sabino merece o reconhecimento pelo trabalho dele, porque é graças a ele que eu e que outros estamos aqui na plataforma fazendo conteúdo assim, né? Crítico textual, religiões comparadas e por aí vai, né? Crítica da religião, ciência da religião, até mesmo pessoal que abriu o canal de apologético, né? Também foi por causa do professor Fábio Sabino. Ele é pioneiro, devemos muito a ele, todo o respeito aí ao professor Fábio Sabino. Aí o que aconteceu? Aí volta o seu politeísmo de novo, que aí foi os pais das igrejas, criaram o quê? A Trindade. O que é a Trindade? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Três não pessoas é só um Deus. Aonde que é um Deus aí? São pessoas distintas, com a mesma essência. Então, mas eu já tive essa discussão com um amigo meu, ele disse que, no caso, é um Deus, mas interpretado de 3 formas diferentes, uma coisa assim. Ué, se você vai no batismo de Jesus, tá o Espírito Santo, que é a forma corpórea de uma pomba, tá a voz de quando do céu e tá Jesus no Rio Jordão. O que é isso aí, então? Esquizofrenia? Só se for. Você tem 3 personagens aí distintos. Entendo. Entende? Aí você volta ao quê? Aí você tem a patrística desenvolvendo isso, voltando ao politeísmo de novo, que isso não existe. Quais são os argumentos que ele te apresenta? Qualquer argumento que me apresentar não vai ser solúvel. Nenhum argumento. Por quê? Porque é abstratismo. Exatamente, no judaísmo não tem trindade. Não existe trindade no judaísmo, não é uma crença judaica. Agora, a trindade, que também, ela, no zoroastrismo, ela passa por um desenvolvimento. Há uma necessidade do zoroastrismo desenvolver uma trindade. Aí vem um movimento mais iconoclasta na história ali, entre o Império Aquemênida, Império Parto, Império Sassânida, que vai removendo essa questão. Mas na arqueologia do zoroastrismo, e eu falei sobre isso lá no canal Zoroastro, nós encontramos a trindade lá, porque tem monumento, né? Tem cultura material falando sobre a trindade no zoroastrismo. E aí você tem Tertuliano, que vai inventar a trindade no cristianismo. Se você vir aqui, ó, no Verdades Ocultas da Bíblia, nós vamos aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, vamos lá, a gente vem aqui, ó, e a gente vem na trindade aqui, ó. Você digita aqui na lupa, trindade, ou digita Verdades Ocultas da Bíblia, trindade também. E aí você já vai encontrar os 2 vídeos em que eu falo sobre isso. Então, Tertuliano e a Trindade, né, 1.900 visualizações, a verdadeira origem da doutrina da Trindade, 12.000 visualizações. Então, eu falo a origem da Trindade, como que aconteceu isso na patrística, como que isso ocorreu na patrística. Então, eu venho trazendo, explicando, e aqui eu falo especificamente de Tertuliano, que é Tertuliano na patrística que vai cunhar essa questão que nem na Bíblia existe. A palavra Trindade não existe na Bíblia, né? E os teólogos, né, da teologia sistemática inventam o argumento que é uma revelação. Não é revelação nenhuma. Várias religiões tinham suas tétrades e tríades. Tinha trindade, tinha tétrade também, gente. Exatamente. É só pegar o livro, por exemplo, do antropólogo, historiador judeu, Rafael Patai, que ele vai mostrar as tétrades, as tríades, as trindades, que isso era normal em diversas religiões. Então, até o zoroastrismo, que começa ali, só com a questão de Ahura Mazda. Depois começa a surgir, né, o zurvanismo incipiente. Aí, não, é Zurvan. Na verdade, Ormades foi gerado com o Angra Mainyu, como se fossem entidades gêmeas. Ali já é o princípio do que vai se tornar depois o zurvanismo, surgindo ali no zoroastrismo, que Zurvan é o deus que representa o tempo e coisa e tal. Realidade manifesta como o tempo, e aí vai influenciando. Depois, o zoroastrismo se reagrupa de novo, o zurvanismo é visto como uma heresia dentro do zoroastrismo, e aí a Ahura Mazda prevalece como o único deus. Mas porque muitas autoridades zoroastrianas, durante um certo tempo, foram zurvanistas, né? Então, por isso que você tem lá no Bundarish, você tem essa questão, por isso que você vai ver isso também, Teopompo vai falar sobre isso, quando vai falar sobre o zoroastrismo e coisa e tal, você vai ver a Plutarco citando Teopompo e citando essa questão de Ormades e Angra Mainyu, né? A questão dos espíritos gêmeos, porque já era ali a influência, né, do princípio da incipiência do zurvanismo influenciando o zoroastrismo. Depois isso muda totalmente, a Ahura Mazda
é de fato o único Deus e por aí vai. Então, essas questões mais técnicas eu vou trabalhar também lá no canal O Zoroastro. Você vê aqui, ó, Trindade. Eu já falei sobre Trindade aqui. Sobre Trindade no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sobre o Novo Testamento, só na playlist são 56 vídeos. Já reagi ao professor Fábio Sabino em outro podcast também, falando outras questões acerca da Trindade. 7.500 visualizações. Também tem o vídeo Justino e a Trindade. Então são temas que, se você tirar um momento e você começar a maratonar o Verdades Ocultas da Bíblia, você vai ver que não é brincadeira. Esses mais de 1000 vídeos de diversos temas trabalhados aqui, e eu trabalhei os temas com qualidade, com fonte, com referência bibliográfica, que é assim que a gente estuda aqui, tá bom? Vamos lá então, continuar ouvindo o professor. Quando você entra no campo do abstrativo da filosofia, não existe comprovação. É o que você acha que você pensa, a ideia que você tem. Com base em que você prova? Não se prova. É abstrato. Quando você me perguntou, e Deus? Abstratismo. Mas segundo a Bíblia... Segundo a interpretação, aí é outra história. Segundo a hermenêutica, não existe a Trindade. Não, mas veja bem, segundo a Bíblia, essas 3 divindades, elas são deuses diferentes? Se você for colocar, sim. Você quer ver? Todo pecado contra o Espírito, toda blasfêmia contra o Espírito Santo não há de ser perdoada, mas contra Deus já. Ué, são divindades distintas aí, não são? Se você falar que são 3 pessoas distintas com a mesma essência, os 3 têm onipotência, onipresença, onipotência, por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não há de ser perdoada e contra Deus é? É verdade. Tá errado isso. Muito bom, né? Muito bom, professor Fábio Sabino. A gente sabe, né? Os escritores bíblicos, cada um com a sua perspectiva neotestamentária, vai tentando harmonizar, né, essas questões de Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28:19, por exemplo, é um acréscimo que é atribuído a Tertuliano. Não tem manuscritos antigos e muitos pesquisadores da área do Novo Testamento vão dizer, Tertuliano que inseriu esse acréscimo aqui. Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na fórmula batismal. Então, todo mundo vai tentando harmonizar essa questão de o filho, o pai. Você tem o Evangelho de João, o Evangelho essênio. Inclusive, vou fazer a live sobre isso, né? Vou dar essa aula para vocês. Prepare-se, são muitos livros, tá bom? Muitos livros acerca desse tema. É porque a galera no Brasil não conhece muito esse tema. Então, nós vamos trabalhar isso aqui também, uma live e uma aula para vocês. Então, é muito importante nós estudarmos, né? Como eu falei aí, o professor Fábio Sabino é uma pessoa muito importante no cenário brasileiro da crítica textual, né? Na questão, vamos dizer assim, do cenário público, e que abriu os olhos de muitas pessoas, que levou muitas pessoas a estudarem. Parabéns ao professor Fábio Sabino, sempre desejando toda sorte e fortuna para ele, saúde e muito sucesso. Então vai lá, ó, se inscreva lá no canal do professor Fábio Sabino, se inscreva lá no Cauê Santos Podcast, também no Cortes Cauê Santos Oficial, tá bom? E é claro, se inscreva aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia, torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. Muito obrigado por terem assistido a mais este vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, não acredita em um Deus, para mim está tudo certo. Desejo do fundo do meu coração, então, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat